texto. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com os outros, para irem a Jerusalém tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja já os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus e pondo sobre discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei para o restante dos homens. Busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor. E essas coisas se fez conhecida desde os tempos antigos. Até aqui, queridos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e este é teu povo aqui reunido. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, como povo teu e igreja tua. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade espiritual de cada vida que aqui se encontra. Daqueles que, ó Deus, tiraram da sua manhã, ó Deus, para louvar o Senhor e oferecer ao Senhor culto, ó Deus. Por isso venha, ó Deus, sobre nós, com a tua preciosa semente, diante das Escrituras, ó Deus, que, ó Deus, guia os nossos passos, ilumina todos os nossos pensamentos, para a glória do teu santo nome é que nós oramos. Amém e amém. Queridos, certamente, alguns na sua caminhada de fé podem, com uma convicção do coração, chegar a tal ponto de dizer assim: eu conquistei muitas coisas na minha vida. A formação que um dia eu desejei, eu tenho. O trabalho que um dia eu almejei, eu tenho. Ora, outros podem olhar e dizer assim: olha, o relacionamento que um dia eu procurei e quis, o Senhor me deu. Olha que homem abençoado.
Olha que esposa abençoada. Certamente, em alguns ciclos da vida, até mesmo com um coração em ações de graças ao Senhor, nós podemos louvar o Senhor por muitas coisas que Ele tem nos concedido. Se você olhar para a sua vida nesse exato momento, o que você pode glorificar o Senhor por aquilo que você recebeu? Trabalho, família, filhos, casa, dinheiro, carro. São muitas conquistas, não é mesmo? Mas certamente existe algo que é apontado nas Escrituras, que aqui eu não quero defender uma tese, mas existe algo que, na minha opinião, é motivo de muita apatia e mornidão na nossa vida espiritual. Infelizmente. Certamente você vai concordar comigo que todas essas coisas que nós falamos aqui, de conquistas, não pode tornar seu coração pleno. Você pode garantir plenitude, alegria e contentamento pelo trabalho que você tem? Eu tenho certeza que na primeira bronca que surgir ali, você vai olhar e dizer, realmente isso aqui não é tudo. Você pode garantir contentamento, alegria e plenitude na formação que você tem? Quantos que desempenharam e que focaram tanto tempo se vê frustrados? O cerne da questão, irmãos, é que toda apatia, mornidão de vida, ela está ligada, querendo ou não, às nossas afeições e à disposição do nosso coração concernente à palavra e à obra de Deus. E eu vou começar esse texto à guisa de introdução, para que vocês possam compreender melhor da seguinte maneira. Olhe para a sua Bíblia aí, em Atos, no capítulo 15, no verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão o quê? Ser salvos. Ora, essa questão da salvação, se formos pegar e olhar ali para a Palestina do século I, já era uma questão que estava em alta. Era uma questão digna de pensamento, de raciocínio. Olhe bem o texto. Ora, se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. Qual foi a última vez que você parou e pensou na salvação da tua alma? E eu estou linkando justamente essa questão de termos algumas coisas e de recebermos algumas coisas que não nos darão alegria e contentamento, e que muitas vezes nos pegamos frustrados. Você lembra da apatia que eu falei? Você lembra da indisposição, da mornidão? Quando tu olhares para a tua alma e souber a quem ela pertence, aquilo que você recebeu em Cristo Jesus, é impossível você permanecer o mesmo. Embora você possa ter recebido um carro, uma profissão, uma casa, você tenha boas formações, nada pode se comparar à salvação em Cristo Jesus.
E o fato das pessoas não estarem pensando sobre a condição de sua alma, o fato delas não estarem olhando para as coisas espirituais, muitas vezes essas pessoas elas são tomadas de apatia, de mornidão. E quando eu falo aqui apatia e mornidão concernente às coisas espirituais, eu não estou falando de uma empolgação carnal e humana, de chegar aqui e dizer, você precisa ter disposição. Não é isso. É uma disposição do coração concernente às coisas de Deus. Esse texto ele é muito oportuno, porque ele irá tratar dessa questão em algumas questões doutrinárias e como que a igreja se organizou para resolver um problema que surgiu, mas tem como eixo central a questão da vivência na fé no tocante à salvação, ao ato de salvação em que Deus salva judeus e gentios. Por isso eu quero pedir que você, como uma pergunta retórica mesmo, você guarde: qual foi a última vez que eu pensei na condição de minha alma? Aonde que eu vou passar a eternidade? Se de fato sou um crente salvo em Cristo Jesus. Ora, nós pegamos aqui no livro de Atos, do capítulo 1 ao 7, o evangelho até Jerusalém. É esse evangelho mesmo que salva. Eu estou falando desse evangelho que é dito na Bíblia o seguinte: depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. É este evangelho aqui. Do capítulo 1 ao 7 é o evangelho em Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12 é a expansão para a Judéia e Samaria. Do capítulo 13 e 14 é a primeira viagem missionária de Paulo. Muitos gentios são convertidos e recebem esse evangelho de salvação. Ora, abra sua Bíblia, por gentileza, aí em Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16, em que diz: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Aqui nós temos como fundamento essencial, no capítulo 15, o fundamento da salvação. Pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Ora, e aqui existe uma controvérsia: pela graça ou pela circuncisão? Esta salvação que deve ser vista, essa salvação que deve ser algo tão importante do nosso viver, essa salvação outrora proclamada no Evangelho, pela graça ou pela circuncisão? Ora, nós já vimos em Gálatas que eles queriam tratar, é o Evangelho mais alguma coisa, é o Evangelho mais os rudimentos da lei, é Evangelho mais judaísmo. Alguns judaizantes, olhe para sua Bíblia por gentileza, do verso 1 ao 5, alguns judaizantes ensinavam: se vós
não circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. O erro aqui, querido, não é apenas cerimonial, atrelado à lei de Moisés, mas era soterológico. Soterológico está ligado à salvação. Eles queriam acrescentar obras humanas ao Evangelho, e isso é caro, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Paulo e Barnabé, eles resistem energicamente, pois o Evangelho aqui estava em jogo. Se é Evangelho mais os rudimentos do judaísmo, se perde a questão cerne da graça soberana de Deus. Se para mim, para você, a salvação é algo importante, logicamente a centralidade do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus, em sua graça redentora, é algo de muito valor para nós. Aí você pode argumentar no seu interior: não, pastor, eu entendo, é pela graça, não é por obras. O sacrifício de Cristo Jesus, a centralidade daquilo que o Senhor Jesus é e faz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe quando você olha para a sua espiritualidade, e se você passou uma semana ok, não, essa semana eu orei, essa semana eu fiz meu devocional, não, essa semana eu fui no culto de domingo, não faltei, eu estava até na EBD, então eu estou legal. Aí aquela semana que você consegue orar, você consegue ver salvação. Mas sabe aquela semana que você se encontra, em que você sabe que sua semana, ela foi uma semana desafiadora, você não conseguiu fazer nem os seus períodos de devocionais, na verdade você até não conseguiu estar na escola bíblica, e você percebe que na verdade a sua vida espiritual é uma gangorra, uma montanha russa de altos e baixos. Você já se pegou assim alguma vez na sua espiritualidade? Irmãos, é uma linha muito tênue. Aqui era Evangelho mais os rudimentos do judaísmo, mas às vezes a gente pode colocar Evangelho mais meritocracia, Evangelho mais humanismo. Se eu exercitar bem, houve compenetração da força do meu braço. É Evangelho mais filosofias vãs, e você acaba misturando tudo. Não, para eu ter uma vida, e faz bem orar, faz bem buscar o Senhor, mas certamente no que tange a obra salvífica, no que tange a maravilhosa graça, é Cristo, Cristo, Cristo. Você já olhou para Cristo, para a cruz, e você percebeu tamanha graça e misericórdia, ao ponto de você diminuir, e não são mais os seus méritos, mas sim a graça soberana e o amor de Deus. Nós falamos uma coisa muito interessante. Neste processo de salvação, é indispensável o entendimento da nossa condição caída e pecadora. Dentro dos aspectos que tange a salvação, a convicção de pecado, de você ter esse entendimento acerca da doutrina do pecado, que você é um pecador, que você está caído, é assertivo, é necessário esse entendimento. Mas tem uma coisa que é indispensável dentro desse processo, é vermos o amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe quando a palavra de Deus diz: porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre.
Às vezes nós temos esse entendimento de convicção do pecado, mas você já conseguiu, no tocante à salvação, olhar para a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus? João Calvino, ele vai comentar trazendo o seguinte: quando homens misturam obras com a graça de Cristo, corrompem inteiramente a salvação. Opa, você pode dizer nesta manhã: nossa pastor, eu queria de repente ouvir aquela palavra para me jogar para cima, para que eu pudesse ficar, sabe, tão motivado diante dos desafios que eu tenho no trabalho. Ei, sabe qual é o interesse do meu coração como pregador do Evangelho? É você ver a beleza da salvação que foi dada a homens arrependidos, cujo Senhor fez a fé nascer em seus corações. Aqui é a centralidade dessa salvação. Você não pode miscuir obras humanas mais a obra de Deus. Quando eu digo obras humanas no sentido da salvação, homens misturam obras com a graça de Cristo. E diante dessa problemática, a igreja envia representantes a Jerusalém para a solução apostólica. Diante dessa questão, as coisas não estão soltas ao léu. A igreja apostólica, ela tinha uma organização. Existiam os apóstolos, existiam os presbíteros. E como que eles lidam com essa situação? Eles são enviados a Jerusalém para a resolução. Queridos, aqui há um ponto de bastante importância. A igreja, ela deve vigiar contra qualquer acréscimo ao Evangelho. Cristo mais obras, falso Evangelho. A salvação é somente pela graça. Você está se sentindo nessa manhã sujo, indigno? Existe graça revelada para você, existe amor revelado na pessoa de Cristo Jesus, aquele que perdoa pecados. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, do verso 6 ao 11, em que vai dizer o seguinte, queridos: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Aqui eu quero abrir uma aspas grandona. Quem é que está considerando a questão, irmãos? Quem é? Não é a liderança da igreja? Vocês conseguem compreender que existem questões que são de difícil entendimento, questões doutrinárias, que por muitas vezes quem vai entrar aí para resolução e discussão é a liderança? Imagine você colocar questões como essa aqui que estava surgindo para toda a igreja resolver. Será que todo mundo tem a qualidade ou a capacidade? Qualquer membro leigo, às vezes está começando na caminhada da fé para uma resolução de questões que são de cunho doutrinários. Aqui nós pegamos um princípio fundamental, e é por isso, irmãos, que a nossa igreja, ela trabalha com a pluralidade dos presbíteros, porque são homens que se afadigam da doutrina. Existem coisas que para a congregação é de difícil entendimento, afinal de contas, muitos irmãos não estão se afadigando no tocante ao aprendizado e até mesmo a profundidade que a Escritura requer. Eu vou abrir aqui entre aspas. Ontem eu estava conversando com a minha esposa. Nesse propósito de aprender as Escrituras e se afadigar, ontem eu finalizei a minha tarde, eu tinha feito basicamente 4 provas, eu tinha pego 4 aulas e feito 2 fóruns. No ensino e no aprendizado da palavra de Deus. Então aqui há uma confiança
aqueles que Deus levantou para o governo da igreja e da obra. Nós não podemos desperdiçar isso, igreja. São questões que tangem a salvação. Imagine aqui, irmãos, nesta igreja local, concernente à salvação, a gente permitir todo tipo de pensamento. O que vai virar? Vai virar uma bagunça. Então por isso nós precisamos olhar para a Escritura, irmãos. Aqui a palavra final não é do pastor, mas a palavra é a centralidade das Escrituras, aquilo que ela ensina, não a despeito do que eu penso, a despeito do que você pensa, se não estiver apegado aqui, a Escritura, irmãos, não tem fundamento. A obra do Senhor, as coisas de Deus, não é obra ou vozes da minha cabeça, não é achismo, é Escritura, Escritura, Escritura. Sabe por que Escritura? Porque ela pode tornar-te sábio para a salvação. É ela que dá direcionamento de vida e fé, de prática e fé. Se não for a Escritura, querido, estaremos perdidos. E aqui, para a resolução deste problema, dessa questão de querer unir Cristo mais obras, essa questão de uma questão altamente importante, que é a questão de salvação, esses homens, eles entram trazendo elucidação, conforme a palavra de Deus relata. Aqui Pedro relembra Cornélio em Atos 10. Deus concedeu o Espírito aos gentios sem circuncisão. Ora, cremos que fomos salvos pela graça no Senhor Jesus, como também aqueles foram. Pedro, ele está voltando aqui dizendo, no tocante à salvação, no tocante àquilo que é indispensável para a vida, no tocante àquilo que nós recebemos de tão grande valor do nosso Senhor, não é assim. Olha o que aconteceu lá. Homens receberam e foram salvos pela graça. Aqui Pedro, ele declara que no tocante à salvação, o coração ele é purificado pela fé. Ele ressalta que a lei não salva ninguém. O jugo da lei não pode justificar. Pelo contrário, Calvino vai dizer, Pedro tira da lei toda a esperança da justiça e transfere inteiramente para a graça de Cristo. Por isso você chegou aqui nesta manhã, irmãos, e pode ser que você tenha uma bola de ferro grudada no seu pé, porque a sua meritocracia, o seu humanismo não te deixa dar um passo à frente. Mas olhe nessa manhã para a graça de Jesus, para aquilo que Ele pode fazer na sua vida, para aquilo que você recebeu nesta vida, tamanha salvação. Não é o fato de sermos religiosos, não é o fato de cumprirmos uma liturgia. Nenhuma tradição religiosa pode substituir a obra perfeita de Cristo. E Cristo, Ele nos diz nessa manhã, ei você pecador, ei você que está tomado de podridão interior, olhe para Cristo, se apoie na graça de Jesus. Essa salvação é dom perfeito, é algo maravilhoso. Você pode ter carro, dinheiro, formação, mas se você não tiver Cristo Jesus, você estará eternamente perdido, porque no tocante à salvação é Cristo ressuscitado, é Cristo ressuscitado, é Cristo ressuscitado. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, a partir do verso 12. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouviam Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os
gentios. Eu não conheço a vida de fé de cada um de vocês, de alguns mais ou menos, por ser pastor. Mas o cenário aqui, irmãos, é basicamente assim. Imagine você estar chegando à igreja. Aí vamos supor que o pastor Wellington fala assim: opa, você está chegando à igreja. Você foi salvo, regenerado. Mas agora, segundo a tradição judaica, eles se reuniam pelo menos 3 vezes no dia para orar no templo. Então você foi salvo, mas para a garantia dessa salvação você precisa vir aqui na PIB do Sudoeste 3 vezes na semana. E eu começo a colocar impedimentos e bloqueios. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não, não pode isso. Não, então você não é um salvo. Isso é mais comum do que parece. O Senhor nos chamou a tamanha salvação. Na Escritura, em sua suficiência, nós temos ordenamentos gerais e específicos a respeito da nossa vivência de fé. E isso não pode ser substituído. Quantas pessoas nesse exato momento dentro das igrejas, atrelando a sua salvação à obra humana? E sabe como é que Tiago agora, esse Tiago, irmão de Jesus, ele não cria anteriormente, nem ele, mas agora ele é levantado como um crente, servo de Jesus. E aqui ele levanta como uma liderança. E ele diz assim: a inclusão dos gentios sempre esteve no plano redentivo de Deus. Ora, vocês perceberam uma coisa? No bloco anterior, Pedro, ele usa uma experiência que teve com Cornélio. Não, olha, Cornélio, gentio, ele recebeu a fé. Logo depois, o que Tiago faz? Ele traz o quê? A Escritura. Sabe o que isso significa? A experiência missionária diante daquilo que Pedro viveu é validada pela Escritura. Não, mas eu já tive essa experiência e foi assim, sabe? No tocante à salvação, você vai lá, eu já tive essa experiência. Tem uma lista de coisas que você vai, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Você vai lá no encontro com Deus, e nesse encontro com Deus você vai repetir, e lá você vai obter a salvação. Você vai ser uma pessoa arrependida. Eu tive essa experiência. A experiência não sobrepuja a Escritura. Aqui Tiago ele cita Amós, porque a Escritura sempre será central no tocante da obra de Deus, no tocante da igreja. A autoridade suprema, diz Calvino, abre aspas, a autoridade suprema pertence à palavra de Deus. Toda controvérsia deve ser julgada pela palavra de Deus. Toda decisão eclesiástica deve ser submetida à Escritura, dos seus líderes, dos presbíteros. Que toda mente seja cativa à palavra de Deus. A igreja ela não cria a verdade, ela reconhece a verdade revelada. Por gentileza, olhe para a sua Bíblia, o verso 19 ao 21. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. A palavra de Deus diz, e Jesus ele vai assegurar isso nos evangelhos,
que os judeus colocavam um peso, os fariseus colocavam um peso nas pessoas que nem eles podiam suportar. Queridos, nesta igreja local aqui, nós não forçaremos ninguém a participar das atividades. Nós não forçaremos ninguém a estar no nosso culto público, que, diga-se de passagem, hoje, o que tem de gente fora, tem muita gente que eu sei que está doente, está fazendo prova, mas o que tem de gente fora hoje na nossa igreja não é brincadeira, é muita gente. Muita gente. Mas nós não vamos forçar ninguém a nada. Se Deus não te pegar por dentro, irmãos, eu não posso fazer. Se Deus não gerar fervor, e quando eu falo fervor não é aquela animação, não confunda, mas o amor pelas coisas do Senhor, o meu objetivo e o meu chamado é pregar a palavra de Deus. Tiago propõe não impor a lei mosaica aos gentios. Assim como nós não vamos impor absolutamente nada a ninguém. O que eles colocam como descrição são as restrições recomendadas. O que eles colocam? Que eles deveriam se abster das coisas contaminadas por ídolo, eles deveriam se abster da imoralidade sexual, da carne sufocada. Essas orientações não são meios de salvação, mas medidas pastorais para que a comunhão entre judeus e gentios acontecesse. Então aqui, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro dessa controvérsia, aonde queriam juntar salvação mais obras, mais questões judaizantes, os oficiais eles são levantados e eles trazem uma solução na palavra de Deus, mas também tem uma direção pastoral aqui, e essa direção pastoral é para que judeus e gentios não entrassem em... Às vezes você vai questionar, por que o pastor fez isso? Por que o pastor tomou essa decisão? Sabe por quê? É para que o povo não se mate. Pronto, é isso. É para que um lado que pensa uma coisa, outro lado que pensa outra coisa, não faz isso aqui, ó. Aí a gente vem com uma decisão pastoral para o equilíbrio. É isso que está acontecendo. Centrado e voltado na palavra. Você está disposto a se submeter a isso na sua vivência de fé? Entendendo que a igreja, essa grande agência do reino, foi constituída e é o Senhor quem conduz, e que muitas vezes você não vai entender tudo, que muitas vezes para a tua salvação da tua alma, só a Escritura, a Escritura, a Escritura. Você compreende isso? Liberdade cristã não deve ser usada sem amor. A verdade deve caminhar junto com a paz da igreja. Às vezes, em uma controvérsia, no tocante à obra salvífica, doutrinária, isso pode trazer algumas definições do seu pensamento, paz só para você. Mas será que isso vai contemplar a igreja de Jesus, firmada e estabelecida na palavra? Pois bem, aqui é visto de maneira singular, a salvação foi dada. O Senhor Jesus é aquele que salva judeus e gentios. Este evangelho que começa em Jerusalém, parte para a Judéia, Samaria, chega até nós neste tempo contemporâneo. E eu tenho algumas aplicações para trazer à sua vida nesta manhã. Qual o lugar que essa obra salvífica tem no seu coração e na sua vivência de fé? É a primeira delas.
Verdadeiramente, acima de tudo aquilo que você possa já ter conquistado, a salvação está no topo? Ou a salvação para você é uma coisa que você olha e diz assim: quando eu morrer vai acabar tudo mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, olhe bem aqui para mim. Essa salvação aqui anunciada, se você partir sem ela, você estará eternamente perdido. Eu acho que eu vou ser um pouquinho mais específico. Olha aqui para mim. Essa salvação aqui anunciada, se de fato você não for um salvo em Cristo Jesus, você estará separado eternamente de Deus. A salvação tem um lugar central no seu coração? Ou você vive a vida religiosa de qualquer jeito? Qual foi a última vez que você parou para pensar no estado e na condição de sua alma? O segundo ponto: de alguma forma você tem misturado a obra salvífica de Cristo pela graça, a meritocracia e o humanismo? Até que ponto o seu coração, a sua vida na fé, ela é tão carnal ao ponto de você não conseguir olhar a graça de Jesus? Você que veio aqui nesta manhã, que pela providência de Deus e soberania de Deus, Deus te fez sentar nesses bancos aí, deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração: o amor de Cristo Jesus nesta manhã, em cada ato deste culto, em cada momento da pregação, da palavra, das orações, é revelado o amor de Cristo Jesus, a sua vida, a sua existência. Por isso, se apegue àquilo que Jesus garantiu na cruz, que é a salvação, a vida eterna, a despeito da sua condição, a despeito dos seus pecados, a despeito dos seus erros. Se dobre a Cristo Jesus e diz: Senhor Jesus, a minha alma, ela torna-se humilhada diante de Ti, porque embora sendo um pobre, miserável pecador, o Senhor me salvou. O terceiro ponto: uma vez recebido essa salvação, uma vez fazendo parte do corpo da igreja, até que ponto você está disposto a se sujeitar àquilo que Deus instituiu dentro da ordem da igreja, daqueles que governam a igreja na palavra de Deus? Não, eu tenho a salvação, mas não quero saber desse negócio de igreja não. Esse negócio de presbítero, de pastor, de palavra, não, eu tenho a minha cabeça muito bem formada. Será que você foi salvo mesmo? Ou você está enganando a si mesmo? Porque não existe vida em Cristo Jesus fora do corpo da igreja. Quando nos arrependemos, nós fomos unidos a Cristo e ao seu povo. Não tem como viver uma vida na fé isoladamente, sem se sujeitar a Cristo, a sua palavra e aquilo que Ele pré-ordenou à igreja. E o quarto e último ponto desta pregação: você verdadeiramente é um salvo em Cristo Jesus? Verdadeiramente o seu coração foi alcançado e você pode dizer: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus? Se não, e de repente você reconhece a sua condição e qualidade, prostra-se diante de Jesus nesta manhã. Diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Até aqui eu vivi, mas eu estou arrependido. Pelo Teu Espírito eu sinto esse arrependimento, eu sinto a minha condição. Pelo Teu Espírito eu vejo, pela Tua palavra, e eu preciso correr hoje para o Senhor. Eu preciso me lançar hoje no Senhor, a despeito daquilo que eu tenha, a despeito daquilo que eu conquistei, a despeito da minha condição espiritual. Hoje eu quero olhar para Cristo e me lançar naquele que me salvou, que me redimiu, porque Ele me deu a salvação.
e a vida eterna. Eu quero te dar alguns minutos para você curvar sua cabeça, você fazer um exame da tua alma e se voltar inteiramente para o nosso Senhor. Senhor, aqui nós temos dezenas de pessoas, de todo tipo, de toda sorte, e nós estamos diante de Ti. A minha oração, Senhor, não nos deixe nos enganar, achando que estamos servindo ao Senhor, sendo que na verdade nós estamos distantes. Senhor, verdadeiramente um homem que foi salvo dos terrores da morte espiritual e da perdição eterna, ele será grato ao Senhor. Essa verdade não residirá somente nele. Ele sairá anunciando, como no livro Peregrino, o cristão sai dizendo a respeito do livramento e da condenação eterna e do livramento que é ofertado em Cristo Jesus. Pai, nós vivemos em um tempo de muita apatia espiritual. De repente, muitos servos do Senhor não estão conseguindo ver a preciosidade de Cristo e da sua salvação. Mas certamente, ó Deus, nós podemos contemplar na Tua palavra que as boas novas de salvação foram pregadas e que homens, mulheres de toda sorte e tipo foram salvos pelo Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, alegre, vibrantes, contentes no Senhor e nesta salvação que nos foi dada. Não nos deixe, ó Deus, sair daqui, ó Pai, tão apegados às coisas dessa terra, ao ponto de nos esquecermos do Senhor e da Sua obra. Nós queremos, ó Deus, o Senhor e a Sua presença. Aviva a Tua obra, Senhor. Fortaleça os joelhos trôpegos. E que aqueles, ó Deus, que nesta manhã verdadeiramente o arrependimento nasceu em seus corações, possam se voltar inteiramente para Ti, viver uma vida, ó Deus, de corpo, ó Deus, viver e ter a vivência, ó Deus, toda a vivência em discipulado, para que possam crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nós Te agradecemos por esta manhã, ó Pai, nós Te agradecemos por esse dia, nós Te louvamos por essa responsabilidade que o Senhor nos deu e oportunidade de adorar e bendizer o Teu santo nome. É assim que nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.